Cara, povo de Deus, nós estamos dentro dessa festa dedicada a Santo Domingos, um santo muito especial da Igreja Católica, da mesma época de São Francisco de Assis. Os dois se conheceram em Roma e tiveram assim, uma grande amizade, e a amizade de São Francisco para São Domingos foi muito especial, porque também influenciou a ordem que Santo Domingos fundou, que foi a Ordem dos Pregadores, chamadas dos Dominicanos. Tem muitos detalhes belos na vida de Santo Domingos. Primeiro que ele veio de uma família abastada, lá na Espanha, mas quando a mãe foi tê-lo, teve um sonho que indicava que ele haveria de ter uma grande luz. E o seu nome foi em honra a São Domingos de Silos, porque a sua mãe também, grávida do São Domingos, disse que teve uma visão, um sonho desse Santo Domingos de Silos, falando sobre a grande missão que aquele filho iria ter. E por isso ela deu o nome também desse filho de Domingos. Os pais, assim, impressionados com as revelações que se tinha sobre ele, resolveram investir muito na educação dele e entregaram para um sacerdote também educá-lo, onde ele foi educado, assim, nas letras, na retórica, em várias ciências do tempo, e que foi bastante especial. E logo assim, ao início, ele foi demonstrando grandes virtudes. E mesmo antes de ser ordenado, ele já era considerado uma pessoa que era muito profunda na espiritualidade e tinha muito impacto dentro dos diversos lugares. Um bispo de uma determinada diocese o chamou para orientar a comunidade para ver uma renovação espiritual dentro do clero que ele alcançou. E ele teve muita influência também entre os reis da época, a tal ponto que, quando a esposa do filho do rei foi ofertada para a Espanha, para se casarem, ele foi lá receber, a noiva tinha sido assassinada, tinha sido morta, e no trânsito que ele fez para a França, com o bispo, eles viram lá a grande dificuldade que estava tendo na França. E o bispo lá, e conseguiram pessoas para ajudar a fazer missão lá no sul da França, mas as pessoas iam desistindo, não perseveravam, e foi nessa situação que ele resolveu fundar uma ordem, a Ordem dos Pregadores. Essa ordem foi aparecendo pessoas de diversos lugares, inclusive diversos países da Inglaterra, de Portugal, da França, da Espanha, para poder somar com ele dentro dessa nova ordem. E ele fez uma caminhada, então, para Roma para pedir a bênção papal dessa nova ordem, mas naquele tempo havia, assim, estava havendo um concílio de Latrão, e o desejo da igreja não era mais fundar novas ordens, era restaurar, renovar as que já estavam existentes. E aí, basicamente, o mesmo Papa do Papa que foi ligado a São Francisco. E o Papa não queria dar permissão para a Ordem de Santo Domingos. Porém, o Papa também teve o sonho, que esse sonho indicava que ele deveria ser favorável ao pedido de Santo Domingos. Então, Santo Domingos, ele esteve na França, sofrendo muito com as dificuldades das heresias promovidas por lá, e é dito que Nossa Senhora apareceu para Santo Domingos. E nessa sua aparição, Nossa Senhora o orientou como ele deveria evangelizar para que os hereges voltassem à igreja. Nossa Senhora indicou para ele a oração do Santo Rosário, que naquele tempo não tinha. É dita essa segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, que disse que vinha posteriormente. Era basicamente a saudação do Ave Maria, dessa primeira parte, da Santa Ave Maria, cheia de graça, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E ele, assim, ele era um homem culto, era uma pessoa estudada, e às vezes ele pensava que para poder converter as pessoas deveria usar de muita ciência, e foi esclarecido para ele, por Nossa Senhora, que seria de uma forma simples, e basicamente com a oração do Rosário. E assim ele seguiu e atendeu e fez. E é dito que dentro dessas evangelizações que ele fez para os hereges, grandes hereges da época
se converteram à igreja e acabaram depois participando de vida consagrada dentro da comunidade católica. Então nós temos assim um santo muito especial que deixou essa ordem dos pregadores para pregar a palavra de Deus. E dessa comunidade que ele fundou, nós temos grandes santos. Essa ordem deu grandes santos para a nossa igreja, para falar de Santo Tomás de Aquino, para falar de Santa Catarina de Sena, Santa Rosa de Lima. Temos vários santos dentro da comunidade de alto grau de santidade. Então nós estamos aqui nesse dia muito belo, homenageando e pedindo a intercessão de Santo Domingos para nós. Mas me chama a atenção sobre este fato que Nossa Senhora, à luz da indicação que Nossa Senhora deu para Santo Domingos, foi de rezar o Santo Terço para vencer as heresias. Queria pedir a Vera para localizar aqui no painel. Nós temos este coração de Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria, e nós pintamos em torno do coração um terço. Isso eu me baseei numa expressão que tem no texto do Cântico dos Cânticos, que quando fala da amada, diz que tem um colar que envolve o pescoço da amada. O pescoço da amada tem um colar maravilhoso. Então, eu pensei assim, quando estava fazendo esse Imaculado Coração de Maria, quando eu estava pensando em fazer esse Imaculado, que esse colar no pescoço de Nossa Senhora pode também ser pensado como o Santo Terço. E quando nós rezamos o terço, rezamos o rosário, nós enfeitamos Nossa Senhora de uma forma agradável, com as orações que ela tanto se agrada. Mas a oração do Santo Terço, já dizia depois Paulo VI, que a oração do terço, a oração do rosário era muito especial, porque ela faz toda uma caminhada, toda uma revisão da vida, da missão de nosso Senhor, quando nós rezamos mesmo os mistérios ligados àqueles mistérios do Senhor, quando não rezamos as Ave Maria e os Pai Nosso direto, quando nós nos detemos, sim, nos mistérios de cada terço, nos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. E uma pessoa pode ser analfabeta, não tem muita instrução. Às vezes a gente acha que isso não é muito. Agora mesmo eu estou evangelizando uma pessoa, preparando para o batismo, que ela não tem leitura. Às vezes a gente pode pensar que dentro do ambiente, ou para quem a gente prega, todo mundo tem leitura. Não é assim. Os graus de informação são dos mais diversos níveis. E a oração do terço, ela é muito bela porque ela alcança tanto os iletrados como os letrados, se a gente for mesmo mergulhando nos mistérios do terço. Eu acho maravilhoso que quando a gente estuda os graus de oração, vamos falar lá dos últimos graus de oração, que é a união espiritual, os êxtases, e o último grau de oração, matrimônio espiritual, que pode, entre o estado místico da união espiritual para o matrimônio espiritual, não ter necessariamente êxtase. Mas quando a gente se depara com as aparições dos pastorinhos de Fátima, é no terço que eles também caem em êxtase, ou eles têm êxtase, eles têm o contato com a Santa Mãe de Deus. Isso é muito maravilhoso. Agora mesmo em Medjugorje, quando em Medjugorje os videntes estão orando, é durante o terço que Nossa Senhora aparece. Quer dizer, se a oração do terço realmente for profunda, ela nos leva ao êxtase de contemplar o mistério de Deus em nossas vidas. Quem reza o terço e o rosário tem uma grande energia espiritual em suas vidas. E Nossa Senhora protege das heresias atuais. Porque as heresias não foram só nos tempos passados. Hoje também nós temos muitas heresias e muito perigosas.
coisas que são nos apresentadas como católicas, como coisa de fé, mas são coisas completamente atrapalhadas. Mas quem tem mesmo essa devoção ao texto e ao Santo Rosário, Nossa Senhora não deixa confundir. Nossa Senhora protege. Então, podemos citar aqui diversas situações sobre as graças do mistério do texto. E para nos conceder também sabedoria. As pessoas que têm, de fato, essa intimidade com Nossa Senhora e com Nosso Senhor através do Santo Texto, o Espírito Santo comunica a sabedoria divina. E eu achei muito bem colocada dentro das leituras, hoje dedicada a Santo Domingos, esse texto de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, que fala sobre a sabedoria humana, sobre a sabedoria divina. São Paulo é muito engraçado. Ele diz que ele foi ao encontro dos irmãos para evangelizar, mas ele não foi baseado na sabedoria humana. Ele foi baseado numa sabedoria divina. Porque a sabedoria humana é orgulho, é a busca da própria glória. Enquanto a sabedoria divina era expressa no poder de Deus. E não necessariamente significa uma coisa muito elaborada, algo muito sofisticado, que a pessoa tem que poder participar de uma universidade, aprender isso e aquilo. Não, a sabedoria divina, ela se comunica de uma forma simples, através do Espírito de Deus, aqueles corações que são abertos para Ele. E é muito especial, sim, quando você vê, e a gente tem essas graças, pessoas que nos pregam a palavra de Deus e nos conquistam, não por causa da sabedoria dita humana, mas porque a gente percebe que Deus, através daquela pregação, nos fala ao coração. Isso aqui está muito bem colocado em relação a Santo Domingos, porque ele, o homem culto, ele foi enviado para converter os albigenses, não com a sabedoria humana, mas com a sabedoria simples, divina, que Nossa Senhora comunicava para ele através do Santo Texto. Também aqui São Paulo, ao falar dessa sabedoria divina, ele diz que não é sabedoria humana. No termo técnico dos gregos, no grego seria didascalia. Nós temos 3 níveis de conhecimento, de formação dentro da palavra de Deus. O primeiro é aquele período, aquele momento da evangelização. A gente anunciar o Cristo para que as pessoas possam fazer adesão à fé. Um outro momento é a catequese. A catequese é um passo a mais, deveria ser um passo a mais dentro da vida cristã, seria a gente aprofundar aquele conhecimento que nós temos do Senhor, no seu reino, para poder viver em comunidade, formar a igreja e, vamos dizer, servir a igreja e ajudar a igreja a levar a missão do Evangelho. E outra coisa mais profunda, que seria a didascalia poderia ser comparada com a teologia. São Paulo fala da sabedoria aos perfeitos, mas não é tanto assim. Quem falava essa comparação era Padre Caetano, que a didascalia, ele aprofundava essa questão, que a didascalia estava no paralelo com a teologia hoje. Eu, particularmente, eu não sou muito ligado a essa orientação, porque nós temos muitas pessoas que fazem teologia e são, eu digo na sala de aula, são teólogos verdadeiros ateus. Eles estudam Deus, mas não acreditam nas coisas de Deus. É uma coisa assim terrível. Inclusive, os grandes centros de Jesus histórico são de pessoas ateias, que estudam o nosso Senhor, Jesus de Nazaré, não como filho de Deus, mas como um personagem especial, muito importante, que teve lá, a humanidade teve. Quer dizer, se enche de sabedoria e de conhecimento, mas não tem aquela coisa básica, que é a fé, de fato, o Senhor como o enviado do Pai, como Filho de Deus, como Messias, como o próprio Deus. E para a gente fazer essa adesão da fé no Senhor, quem revela isso para nós é o Pai. Nós temos isso nos Evangelhos, que nosso Senhor se alegrava porque aquele conhecimento que São Pedro tinha, que ele era o Messias, foi o Pai que revelou a São Pedro. Nós temos essa adesão que nosso Senhor, de fato,
que Jesus de Nazaré é Filho de Deus, é o Deus, é uma ação do Pai dentro de nós. Que coisa mais linda! E para que a gente tenha, de fato, essa graça, não significa que nós precisamos. É bom que a gente aprofunde a fé, porque diz com todo conhecimento, com todas as forças, no Shema Israel, no Shema dos judeus. Mas essa adesão a Nosso Senhor não significa que a gente precisa se inchar de conhecimento. Às vezes, de uma forma simples, muito simples, a gente pode aderir ao Senhor de uma forma muito profunda pela sua graça e pela fé. Então, que nós possamos deixar que o Pai possa cada vez mais nos convencer e revelar da importância do seu Filho através do ministério da palavra, através da sua palavra. Santo Domingos, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.